Oi, pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é Baixa Idade Média, que é o período do final da Idade Média, que vai aproximadamente do século XI até o século XV. Quando a gente estudou o feudalismo e o período da Alta Idade Média, que vai até o século X, a gente viu que houve uma constante ruralização, um processo muito grande de ruralização da sociedade. Então, a expansão árabe, as invasões dos povos germânicos, os costumes do comitatus e do benefício, que foram heranças dos reinos francos e dos germânicos, tudo isso contribuiu para que houvesse uma ruralização e uma organização da sociedade em torno da economia rural, deixaram de ter cidades grandes, deixou de ter moeda, a organização social se fechou em torno do feudo, os feudos em geral eram autossustentáveis, eles produziam praticamente tudo o que se precisava e o pouco comércio que era feito, ele era feito na base do escambo. Quando chega ali no século X, você começa a ter uma mudança no paradigma, na situação em que a Europa se encontrava. Então, as ondas invasoras diminuíram, aquele monte de epidemia que era também comum, mais um motivo para as pessoas fecharem atrás das muralhas, que era o tanto de epidemia que tinha, também foram se tornando mais esparsas. Ocorreu a Revolução Agrícola, que foi a adoção de um novo conjunto de técnicas. Então, primeiro que eles começaram a expandir as áreas de cultivo, começaram a derrubar bosques, aquelas áreas do feudo para cultivar trigo e outras coisas que precisavam. Eles também adotaram novas técnicas como o atrelamento peitoral de animais para fazer tração, uso de adubação, sistema de rodízio a cada 3 anos, adotaram novas ferramentas, novas máquinas, tipo substituíram o boi pelo cavalo como animal de tração. O cavalo é um animal que rende melhor e para esse serviço, começaram a usar arado de ferro em vez de madeira, que é mais resistente, o moinho de vento e o moinho d'água, ou seja, o moinho que é aquele que tem um ventiladorzão em cima, que roda com a força do vento, e o que é moído a água para moer os grãos em vez da tração animal. Então, tudo isso representou um aumento da produção de alimentos e uma melhora nas condições de vida. Aí, o número de pessoas, a população também passou a crescer. Se tem mais gente, tem mais mão de obra disponível para os senhores feudais. Então, o rendimento dos senhores feudais e das igrejas do clero aumentou. E aí, esse período ele é considerado ele vai do século X até o século XIII, é considerado o apogeu do feudalismo, ou seja, é o ápice ali do feudalismo, onde ele chegou, o auge, para depois ele começar a cair. Então, à medida em que você vai tendo esse aumento da população, você começa a ter alguns problemas. Primeiro deles, algumas pessoas não têm lugar, não têm função social dentro dessa sociedade. Eles não são servos de um feudo, eles não são comerciantes, eles não são artesãos, eles não têm. A gente tem que lembrar que é uma sociedade estamental, é uma sociedade organizada pelos estamentos, e na Idade Média não existe essa noção de individualismo, de quem sou eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A identificação do indivíduo, o pertencimento dele era por exemplo, se ele é camponês, a qual feudo ele pertence, quem é o senhor feudal a quem ele jurou fidelidade, se ele é nobre, qual que é o feudo dele, ou um cavaleiro, a quem que ele pertence, se ele é um artesão, o que ele faz. Então, você não tem uma noção individual de self, de ego. O seu pertencimento ele é dentro do lugar que você ocupa nessa sociedade. Então, você tendo parte dessas pessoas sem lugar nessa sociedade, começa a gerar o banditismo social, ou seja, são pessoas que são levadas a uma condição de roubo e de cometer algum tipo de crime
por falta de opção, por falta de condição, por fome, por, enfim, falta do que fazer. Ao mesmo tempo, as cidades vão crescendo, vão surgindo, cidades maiores. A vida nas cidades era mais livre do que a vida no feudo, então alguns camponeses vão querendo, vão buscando também migrar para os centros urbanos, e isso faz com que os senhores feudais comecem a ser mais rígidos no cumprimento das obrigações feudais, e enquanto você tem toda essa questão da crise social e as cidades vão prosperando, as cidades vão crescendo, surge a burguesia. Os burgos, eles eram cidades, vilas, centros urbanos, murados, protegidos, assim como os feudos e os monastérios, protegidos dos invasores, das pestes, das doenças. Só que as cidades, como eu falei antes, nas cidades, quem morava ali não eram servos do senhor feudal, eram artesãos, eram comerciantes que tinham um pouco mais de liberdade em relação aos camponeses e que, por estarem produzindo, lidando com comércio, tinham oportunidade de receber mais, de lucrar, de desenvolver melhor sua economia, mesmo com escambo, do que o servo camponês que não recebia salário, que não recebia dinheiro nenhum. Ele tinha um pedaço de terra para cultivar o que ele precisava comer e ainda assim uma parte disso ele tinha que dar para o senhor feudal como imposto, entre os outros aquele monte de impostos que um servo medieval tinha que pagar. Essa classe nova que surge, a burguesia, que são os habitantes dos burgos, dos núcleos fortificados, eles tinham uma origem social diversificada. Você tem gente que vive em aldeias, em vilas, ex-camponeses, camponeses que foram inclusive expulsos por conta da crise demográfica, porque como começa a ter muita gente, também alguns senhores feudais têm sobra de camponeses e começam a expulsá-los. Então, todo esse pessoal eventualmente acaba indo parar em algumas dessas cidades muradas desses burgos. E esses burgueses não viviam da agricultura, como eu falei, mas do comércio e do artesanato. Então, à medida em que a moeda vai voltando a circular, a economia vai se reaquecendo e vai circulando moeda, vão tendo transações comerciais, esses burgueses vão enriquecendo. Como nesse período de crise social, um dos grandes problemas era o grande número, o aumento da população, que não se tinha o que fazer com essa população grande, a igreja procurou intervir e ajudar a minimizar alguns problemas. Então, primeiro a igreja estabeleceu a trégua de Deus e a paz de Deus, que as duas eram proibições de combates, de brigas. A trégua de Deus proibia em alguns períodos do ano, em época de festa religiosa, dia santo, época de colheita, não podia ter combate, não podia ter briga, e a paz de Deus determinava que em alguns lugares, como perto de igreja, perto de cemitério, perto de capela, também não podia brigar, porque o povo estava saindo no fight no meio da rua. Essas medidas não conseguiram resolver a crise, o problema que a Europa se encontrava, e então, em 1095, o Papa Urbano II proferiu um discurso em Clermont, na França, onde ele conclamava, ele convidava, chamava a todos os cristãos a unirem esforços para derrotarem um inimigo em comum, que eram os muçulmanos e o Império Turco-Otomano. E essa união de forças que é o período que a gente denomina de as cruzadas. A gente primeiro tem que lembrar que foram 10 cruzadas no total, 8 cruzadas oficiais que tiveram o apoio da igreja e 2 que não foram oficiais, que foi a cruzada dos mendigos e a cruzada das crianças, que tiveram resultados desastrosos. Qual que eram os objetivos
das cruzadas, porque qual que eram os objetivos dessa galera envolvida? Primeiro, a gente tem que entender que você tem uma situação onde a população cresceu muito e não tem emprego, não tem casa, não tem as coisas para tudo isso de gente, então precisa ou morrer gente, ou você precisa ampliar as terras, conquistar novos territórios. Esse era o interesse, por exemplo, da nobreza. A nobreza queria conquistar novas terras e obter lucro com as pilhagens também. O papado, qual que era o interesse do papado? Ele queria estender o controle e a autoridade dele sobre regiões que estavam sob domínio dos muçulmanos, inclusive Jerusalém, que fica lá onde hoje é o país de Israel, e que na época estava sob domínio dos muçulmanos do Império Turco-Otomano, que era formado por pessoas muçulmanas, e o papado e a cristandade queriam estender seus domínios sobre lá, queriam aliviar a tensão, ou seja, manda esse monte de gente fazer guerra lá longe, vai morrer gente, vai recuperar a terra e tal, esse povo vai parar de brigar entre si e vai passar a brigar com os muçulmanos, e também queriam reunificar a cristandade, porque ele proferiu esse discurso em 1095, perdão, e em 1054 tinha ocorrido o cisma do Oriente, que foi quando houve a separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que ficou com a capital lá em Constantinopla. E aí vocês vão estudar sobre o Império Bizantino em Constantinopla nas próximas aulas. Vocês vão ver sobre a civilização árabe, como que se formou, o Império Turco-Otomano, e também sobre o Império Bizantino, como que foi o período da Idade Média no Império Romano do Oriente, que ficou conhecido como Império Bizantino. O Império Bizantino, por sua vez, também aceitou participar dessas cruzadas. Por quê? Eles estavam sofrendo invasão do Império Turco-Otomano, então os imperadores bizantinos tinham interesse que os cristãos romanos ajudassem, auxiliassem eles a expulsarem o Império Turco-Otomano de lá, e também tinham interesse em terminar o cisma e unir as duas igrejas de novo. A burguesia tinha interesse de expandir as suas atividades comerciais. Se você vai mandar esse monte de soldado para outro país para brigar, atravessar o mar Mediterrâneo, você vai precisar de barco, de roupa, de comida, de arma, e alguém vai ter que vender tudo isso, e seriam os burgueses. Então, eles tinham a oportunidade de lucrar muito com isso, ampliar suas rotas comerciais, e os servos que iam lutar, eles iam com interesse de obter salvação espiritual, porque era falado que se você lutasse na cruzada, os seus pecados seriam perdoados e sua alma seria salva, e também buscar enriquecimento com pilhagem, enfim, voltar com uma melhoria de vida. As cruzadas, elas são divididas em dois momentos. Um momento é a Guerra de Reconquista, porque parte da Península Ibérica e a maior parte do Mediterrâneo, que antes tinha sido de domínio dos cristãos, estava agora sob domínio de muçulmanos. Então, a Península Ibérica ficou uns 900 anos sob domínio de árabes, de muçulmanos, ali durante a Idade Média. Então, a Guerra de Reconquista, ela vem daí de reconquistar territórios que antes pertenciam aos cristãos, estavam sob domínio dos cristãos, e nesse momento estavam sob domínio dos muçulmanos, e a cruzada propriamente dita, que foram essas 8 cruzadas oficiais, mais as 2 extraoficiais, que buscavam ampliar o domínio dos cristãos e reconquistar a terra sagrada, que é Jerusalém, que é considerada sagrada para as 3 principais religiões monoteístas, para os judeus, para os muçulmanos e para os cristãos. Aí no material eu estou colocando algumas informações sobre as 4 primeiras cruzadas, que são as mais importantes, e um mapa com todas as rotas para vocês depois conseguirem estudar com mais calma. Porém, os objetivos das cruzadas não foram alcançados. O Império Bizantino não conseguiu
se livrar dos turcos e eventualmente caiu e foi conquistado. O papado não conseguiu reunificar a fé cristã, as duas igrejas continuaram separadas e são separadas até hoje. Também não aumentou a influência no Oriente, a influência do papado, não se conquistou novas terras, Jerusalém também não foi reconquistada, algumas trilhas comerciais foram abertas, algum caminho para diálogo foi aberto também, porém, os grandes objetivos, os principais objetivos não foram alcançados. Mas houve, nesse período, um renascimento comercial e um renascimento cultural e urbano. Começaram a surgir grandes cidades, ou teve o movimento comunal, que foi algumas cidades que eram cidades, não eram feudos, mas estavam sob domínio de algum senhor feudal, passaram a lutar pela libertação. Algumas entraram em guerra mesmo e outras compravam franquia, carta de foral era chamado, comprava sua liberdade, porque para elas poderem criar sua própria moeda, criar suas próprias leis, sua própria milícia, administrar como bem entendesse. Então, na França, as cidades que foram se libertando eram chamadas de comunas, na Espanha de conselhos e na Itália de repúblicas. E aí começam a se formar várias cidades independentes que têm suas próprias regras, sua própria moeda, sua própria milícia, sua própria administração e que geralmente eram controladas pelos membros mais ricos, pela grande burguesia. Essa população dessas cidades independentes, ela ficava livre das obrigações feudais, que eram muitas, como vocês devem se lembrar, e passaram a ter muito comércio, ter feiras, atraíam nobres empobrecidos, camponeses expulsos, enfim, gente de toda sorte ia para esses lugares para procurar condições melhores de vida. Então passa a haver um êxodo rural, as pessoas vão sair do campo e passam a migrar para a cidade. É importante a gente lembrar que essas cidades não eram de maneira nenhuma preparadas, então você não tinha condições básicas de saneamento, não tinha esgoto, não tinha água, as pessoas esvaziavam o pinico da janela na rua, eram as ruas super perigosas, escuras, muitas cidades tinham toque de recolher, porque virava uma pandemia, uma bagunça. Depois da noite, muitas cidades eram praticamente inteiras construídas de madeira, então tinha incêndios, tem incêndios super famosos em Londres, Lisboa foi praticamente toda destruída por um incêndio, também eu não me lembro agora a data exata, mas por aí na Baixa Idade Média. Então, começam a surgir grandes cidades. Nesse período, já tinha pelo menos 4 cidades com mais de 100 mil habitantes, que eram Paris, Milão, Veneza e Nápoles. Nesse contexto do surgimento da burguesia, dessa nova classe social que não existia até então, que é alguém que nasceu plebeu, ele não tem sobrenome importante, ele não faz parte da nobreza, mas ele se tornou rico e ele é livre, ele é dono de si, ele não é servo de um senhor feudal. E aí, essa burguesia, ela vai se organizando economicamente e socialmente. As ligas, também chamadas de ansas, eram associações de mercadores, então comerciantes de determinados produtos de cidades diferentes se organizavam em uma liga ou em uma ansa para dominar rotas comerciais, para ter direito exclusivo de distribuir algum material ou algum produto dentro de uma área. E as guildas ou corporações de ofício eram associações de produtores, pedreiro, sapateiro, padeiro, enfim,
todo tipo de profissional que produzia alguma coisa, eles se organizavam nessas corporações de ofício, nessas guildas, e aí eles formavam monopólios. Então, se você quisesse ser padeiro, você tinha que entrar para a corporação de ofício, para a guilda dos padeiros, senão você era proibido de exercer. Não mas eu sei fazer pão, eu vou abrir uma padaria aqui na porta da minha casa. Não, você tem que fazer parte, porque o monopólio de vender pão ou de vender sapato ou o que seja é dessa corporação de ofício, e aí eles tinham livre comércio, não pagavam imposto, controlavam o preço, controlavam a produção, evitavam concorrência estrangeira e organizavam os artesãos de cada ofício da cidade numa ordem hierárquica. Na medida em que as cidades vão surgindo, a moeda volta a circular, passa a ser interessante, mais prático você fazer comércio com moeda, com dinheiro, do que com escambo, trocar produto. Só que como cada cidade tinha sua própria moeda, tinha milhares de formas de moedas, e aí também surge a figura do cambista, que era o burguês responsável por calcular, fazer a conversão dessas moedas, né? Da moeda de uma cidade para outra, quanto que vale a de uma para outra, e também de fazer os empréstimos, a promissória, a letra de câmbio, o cheque. Então, surge essa figura do banqueiro, né? Do cambista e do banqueiro, que vai se tornar bem popular depois no Renascimento, e geralmente quem faz parte sempre a burguesia, a classe burguesa. O mundo medieval, depois de ter passado pelo apogeu ali do feudalismo até o século XIII, entra em decadência, principalmente o feudalismo. Tem alguns motivos que vão levar à crise dessa organização feudal, que alguns historiadores, inclusive, apontam como condições pré-capitalistas. Primeiro, como você tem uma retomada do comércio, volta a ter trabalho assalariado. Os camponeses, eles não recebiam salário. E agora, no comércio, nas lojas e nas fábricas, não tinha fábrica ainda, mas nas manufaturas, tal, você tem trabalho assalariado. E aí isso muda o conceito de trabalho. O trabalhador deixa de ser um servo e passa a ser um trabalhador livre assalariado, que pode ser contratado e demitido a qualquer momento, e ele também pode se demitir a qualquer momento. Então, você não tem mais esse vínculo de fidelidade entre o senhor feudal e o camponês, como tinha. Outra questão é a política, porque no feudalismo você tem um domínio do poder local. Quem manda mesmo é o senhor feudal ou o nobre ali do burgo. E agora, os reis, ou seja, quem tinha o poder mesmo eram os nobres, donos dos feudos. Agora, os reis que tinham pouco poder, eles passam a se aliar às burguesias para formarem as monarquias nacionais, e com isso eles vão centralizando o poder nas mãos deles. Vocês vão ver depois também, quando forem estudar Renascimento e formação das monarquias, que aí começam a surgir os países como a gente conhece, os países da Europa, tá? Como a gente conhece hoje, vão se formando e vão surgindo os reis absolutistas. Outra questão é econômica e tecnológica. Aquela produção de subsistência, ou seja, o que era produzido, o que eu preciso para sobreviver, passa a ser uma produção que gera excedentes, e então isso aumenta o comércio. E aquela cultura eclesiástica toda voltada em torno da igreja, ela é trocada, suplantada por uma cultura laica, das feiras, dos artistas, do teatro, dos menestréis, a literatura, surgem as primeiras universidades também, e a sociedade como um todo, aquela sociedade estamental, rígida. Então, você nasceu nobre, você vai morrer nobre, você nasceu plebeu, você vai morrer plebeu, você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Agora não, ela vai dando espaço para uma sociedade de classes em que
tem alguma, pouca, mas tem alguma locomoção entre as classes. Uma pessoa pode nascer pobre e ficar rica, ou ficar rica e nascer rica e morrer pobre. É possível, não é fácil, é difícil a gente ver uma pessoa realmente rica que fica pobre, ou uma pessoa realmente pobre que fica rica, mas acontece. Outros fatores que levaram à crise do feudalismo foi a grande fome. Como lá a partir do século 9, 10, teve aquela revolução agrícola, e uma das coisas que eles começaram a fazer foi o arroteamento, se eu não me engano que chama, que era desmatar áreas de bosque para cultivar outras coisas, para fazer plantação. E aí, o que acontece? Se você desmata muito uma região grande, isso vai gerar alteração no clima, e aí, porque a cobertura vegetal mudou, e aí, com essa alteração, algumas áreas que choviam pouco passaram a chover muito, outras áreas em que chovia muito deixaram de chover, e aí isso fez com que, abruptamente, do nada, a produção de alimentos caísse muito. Uma outra questão foi a peste negra, a peste bubônica, que entre 1348 e 1553, assolou a Europa, matou cerca de 1/3 da população europeia. Para vocês terem uma ideia, a peste que era transmitida por picada de pulga de rato, ela tinha uma taxa de mortalidade de entre 60% e 80%. Então, entre 60% e 80% das pessoas que eram contaminadas iriam morrer num prazo de 4 semanas. Na peste que era transmitida de pessoa para pessoa, que é a forma pneumônica, que ataca os pulmões, ela tinha um grau de letalidade de 100% em 3 dias, ou seja, eu entrei em contato com alguém que está com essa peste, em 3 dias eu vou morrer, 100% das pessoas morriam. Então, isso ocasionou, como vocês podem imaginar, 1/3 da população morrer, é uma coisa absurda, então gerou uma grave crise. As revoltas camponesas, que por conta de toda aquela situação de miséria, exploração, ainda agravada agora pela crise de alimentos e pela peste negra, então muitos camponeses estavam sendo obrigados a trabalhar em dobro para compensar pela falta de mão de obra, e passaram a fazer algumas revoltas para exigir melhores condições. E também a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que envolveu a França e a Inglaterra entre 1337 e 1453, por questão de herança de trono, porque a França deixou de ter uma descendência masculina, e aí o herdeiro deveria ser o próximo rei da Inglaterra, então ele seria rei da Inglaterra e da França. Na prática, os dois países seriam unificados, os franceses se recusaram, a França e a Inglaterra são meio que inimigos, não se dão bem, então eram nessa época, e até hoje tem um clima meio estranho entre os dois, e aí então aconteceu uma guerra que durou 100 anos, claro que não 100 anos direto, né? Você tinha períodos em que você tinha batalhas e períodos em que não tinha, né? Mas ela no fim durou 100 anos. A França ganhou com a ajuda da Joana d'Arc, eu coloquei algumas informações sobre ela no material, e aí então a França venceu o conflito e conseguiu se livrar do domínio inglês. Então, na próxima semana, a gente vai começar os conteúdos de Império Bizantino, de Idade Média Oriental, e também da formação da Idade Média Oriental. A gente vai ver Império Bizantino e os califados, a formação da civilização árabe. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida para fazer as atividades, é só me mandar uma mensagem. Até mais. Tchau, tchau.